Queridos e queridas telespectadores, começa na Rede TV mais um programa com o Sem Gelo. E essa semana começa de uma maneira deliciosa. A gente trouxe alguém para falar de uma das coisas que eu sou mais vidrado, ainda mais nesse mundo aí de veganos, vegetarianos, mas a gente não vai falar disso não, a gente vai falar de carne da melhor qualidade possível. Para isso, uma das pessoas mais elegantes, um querido amigo, um gentleman que eu trouxe para falar aqui. Nada mais, nada menos com a gente, Paulo, o CEO do Fogo de Chão no Brasil. Obrigado, meu cara. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nessa poltrona com você participando. É muito bom te receber, tá? Você não tem noção. Paulo, vamos começar. Olha para aquela câmera. Quem é o Paulo? Luiz, eu sou um paulista de 55 anos, nasci, como a gente fala assim, bem nascido, de pai e com uma condição bacana também, e que puderam me dar educação super bacana e tal. E quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, deram uma escorregada financeira. Que ao invés de ter sido ruim, acabou me ajudando, porque eu comecei a trabalhar antes dos outros, antes dos amigos. E também, graças a eles, assim, comecei a trabalhar numa empresa de uma amiga dos meus pais, que trabalhei por 4 anos, era uma exportadora de fruta chamada Batia. Cara, aprendi tudo, assim, passei por todas as áreas, área financeira, área de produção, controle de qualidade, transporte, enfim, muito bacana. Até que ela fechou. Fechou e eu fui trabalhar na empresa de outro amigo dos meus pais. Um amigo estava trazendo a franquia da Alphagraphics, a Master License da Alphagraphics. Empresa essa que eu fiquei 15 anos. Assim, eu fui de assistente geral, que traduzia os manuais e ajudava, até diretor para a América Latina da empresa. Foi muito bacana. Época, inclusive, que eu militei muito na Associação Brasileira de Franquia, tal, que conheci o Arthur, o Boticário, e, fui presidente da Comissão de Ética, enfim, militei muito na área de franquia e foi muito bacana. A empresa cresceu, me deu visibilidade, experiência e tal, e eu fui convidado para dirigir uma empresa aqui no Brasil para um projeto internacional, uma empresa fabricante de ferramentas elétricas para construção. Nada a ver, que tinha 60 anos de história de venda direta e queria desenvolver canais, franquia, revendedores, distribuidores. E eu fui, depois de uma história de 15 anos, fui levado por uma promessa de desenvolver um projeto enorme e tal. Meses depois, quem me prometeu faleceu. E quem ficou no lugar desligou o projeto. Ganhei um convite, consolação para ir para a Indonésia. E eu tinha gêmeos pequenos, eu agradeci, minha esposa é dentista, enfim. Fiquei e foi muito bom, porque um mês depois eu fui convidado para ser CEO do Fasano. Na época tinha só um hotel, e eu não tinha experiência de hotelaria, mas sim de gestão, que era o que eles... da Vitória Fasano. Do Vitório Fasano, nos Jardins. O escritório ficava lá dentro do hotel. Tinha Gallery, né? Ou já tinha quebrado Gallery? Não tinha mais Gallery. Não tinha. Foi uma experiência muito bacana. Trabalhando para a JHSF, né, para o Zeco e para o Rogério Fasano. Foi um sucesso, assim. Em 8 anos, entre a assinatura e a abertura, nós fomos de um hotel para 10 hotéis. 2 anos depois que eu estava lá, eu assumi todos os restaurantes também como CEO e crescemos de 13 restaurantes para 23 restaurantes. Para 26 restaurantes, desculpa. E experiência de gestão maravilhosa, trabalhando com gente profissional, equipe profissional. Foi muito bacana. Eis que eu decido empreender. Decidi sair do Fasano para montar óticas populares. Eu tenho amigos que têm experiência nessa indústria e me deram dicas, estudei o negócio e decidi empreender. Foi muito bacana também, montei uma unidade, uma segunda, ia montar a terceira. Teve a crise de crédito da Dilma
E um negócio de ótica popular é muito dependente de crédito. E eu olhei ali o panorama, falei, decidi voltar a olhar a posição executiva e a Fogo de Chão estava buscando um country manager para assumir a Operação Brasil. E aí eu entrei na Fogo de Chão, isso foi meio de 19, então faz 6 anos o mês que vem. E eu mantenho as óticas em paralelo, elas cresceram e tal, a duras penas ali, tá crescendo. E estou tocando a Operação Fogo de Chão aqui para os Estados Unidos. Quanto tempo já que você está na Fogo de Chão? 6 anos. 6 anos? É. Paulo, 6 anos mudou alguma coisa em hábito de consumo de carne, de jeito ou não? Mudou muita coisa. Primeiro que a pandemia mudou vários hábitos, né? Não existia consumo em casa de churrasco. Hoje você pede na Fogo de Chão, você pede o iFood, pede a Fogo de Chão na plataforma do iFood e come churrasco em casa. Então mudaram várias coisas e mudaram também hábitos de consumo até entre homem e mulher. Aumentou o consumo de mulher de carne e de álcool. Então, assim, antes você via numa Fogo de Chão, a gente brinca que a Fogo de Chão é um power lunch da cidade, né? Que empresas que vão fazer reuniões, almoço e vão para Fogo de Chão, hoje você tem muitas mulheres junto nessas reuniões de negócio ou encontro de amigas. Então mudou um pouco o perfil. É interessante, assim, em pouco tempo ter evoluído dessa maneira. A picanha, ela se elegeu, ela foi eleita por nós como a carne, né? É a tua favorita e é a favorita dos que vão no Fogo de Chão? Não é a minha favorita é a fraldinha. Tá bom. E ouso dizer que hoje a alcatra Angus está quase que passando a fraldinha, num ponto específico ali de cima da parte da alcatra, eu gosto muito. Mas vou te dizer que segue sendo uma das favoritas do público em geral. Disputa muito com o bife ancho, disputa muito com a fraldinha, esse é o primeiro posto. Esses são os 3 que disputam mais? Ah, são. E costelão também é muito, muito pedido. E mudou, mas ao longo dos anos, eu tenho uma impressão, quando eu era pequeno, que a picanha ela era mais homogênea. Hoje, os cortes, eu acho que tem se discutido outros tipos de corte e tem trazido, não sei se os argentinos também inovaram aí e trouxeram mais algumas coisas. Tem esse equilíbrio, então? Tem. A picanha tem um sabor fenomenal, né, pela capa de gordura que ela tem. Ela tem o marmoreio, mas a capa de gordura faz muita diferença. E outros cortes, aí ele tem muito mais entremeado na carne a gordura. E aí o sabor é fenomenal. Um corte que eu não coloquei aqui, que muitos amam, mas é para poucas pessoas, é o assado de tira. Que a carne, quando está próxima do osso, ela traz um outro sabor, porque no assar, ela assa diferente, ela assa de dentro para fora, é fenomenal. Então, é outro dos meus preferidos. Tem uns cortes que a gente não ouvia quando eu era pequeno. Uhum. Denver Steak. Denver Steak é um deles. Entre outros, bife ancho, eu acho que vem muito da Argentina. O que é essa combinação? E hoje existe uma linha, você fala, eu, Fogo de Chão, quero seguir a linha brasileira de cortes, ou eu atendo a demanda para buscar os cortes mais saborosos? Como que é essa seleção de cortes, de atender corte? Muito bem colocado, eu vou misturar um pouco com o que é a tocada da Fogo de Chão. A Fogo de Chão tem uma cultura de respeitar e reverenciar muito a tradição, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro e inovar. E dá para fazer essas duas coisas sem que elas se choquem. Então nós mantemos todos os cortes tradicionais. Agora você encontra um ancho e um chorizo na Fogo de Chão. Então esta é uma maneira bacana, eu acredito, de equilibrar a tradição e a inovação. E o público tem respondido maravilhosamente bem. E por isso temos crescido tanto aqui quanto fora. E pergunta, todo dia te aparece algum maluco falando, tem um corte novo,
que eu comi em tal lugar que é assim. Existe essa evolução com carne também de frigoríficos que te procura e fala, pô, descobri isso. Existe essa evolução também ou não? Menos, porque acaba tendo uma limitação ali, né? O boi O boi é um só. Mas assim, poxa, é inegável que um tomahawk, ele é instagramável à última instância. Eu, aliás, entre o tomahawk e o T-bone, eu prefiro o T-bone. Eu prefiro, eu acho que ele é menos instagramável, mas eu curto muito em sabor. Agora, e que nós temos, aliás, a Fogo de Chão nessa de inovar, faz anos que nós temos lockers de dry aged nas lojas. Nós mesmos fazemos a maturação das carnes nas lojas. Fica um espetáculo. Ajuda um pouco. Ajuda para esse público que está te conhecendo. Fala de dry age. Explica as diferenças das maturações e o que a gente ganha à medida que vai secando. Bom, dry aged é um processo de maturação a seco, onde você controla a umidade e a temperatura, a carne vai concentrando os sabores e vai ganhando outros sabores. Nós trabalhamos com cortes de 28 a 32 dias, que dá ali um sabor, realça muito o sabor, fora trazer maciez para a carne. Nós já trabalhamos com cortes com mais tempo, que aí vai ganhando nozes, amanteigado, até chegar no Roquefort da vida. Vem mesmo, 12 meses, 24 meses, 36, vai trazendo mesmo. Vai, nós não fazemos nem aconselhamos. Você compra uma carne de qualidade, que tem um acompanhamento, que tem uma origem. Então hoje as raças britânicas estão dominando os bons restaurantes e não é diferente na Fogo de Chão. E aí você vai, claro, deve ser muito gostoso você comer um dry aged de vários meses, mas eu acho que é para um pedacinho. Então na Fogo de Chão é muito comum as pessoas comerem a experiência completa, comer vários cortes, depois pedir um corte dry aged e dividir entre as pessoas 1 ou 2 fatias. Ao invés de ser... É como... Você já deve ter comido Wagyu ou Kobe. Aquilo é uma iguaria que você come fininho, um pedaço, é maravilhoso, né? Tem o umami, que é essa explosão de sabores, e etc. Mas não é para você fazer uma refeição baseada nesse corte. É pesado. Então, eu aconselho sim, mas para dividir muito mais como um complemento. Aliás, isso mudou muito na Fogo de Chão, porque nós temos 2 cortes Wagyu, fraldinha e o New York Strip. Explica Wagyu, pessoal. O Wagyu é uma raça conhecida pelo marmoreio na carne. Isso é uma mistura genética que chegaram a um breed, né? uma raça que concentra muita gordura com relativamente pouco tempo de vida. E aí, com a gordura marmorizada, você faz e o sabor é excepcional. Só que são raças de difícil manuseio, de difícil adaptabilidade e tal. Por isso, o custo dela é mais elevado e também quando você come algo com muita gordura, você meio que, via de regra, é para o final da refeição, assim, é para algo... Fala, bom, agora eu fechei no ponto alto do sabor. Tem uma mania que alguns amigos mais trogloditas, que eles falam a seguinte frase. Não comi a semana inteira, sexta é meu dia de rodízio. Bicho, eu tenho que ir pro rodízio com muita fome? Não necessariamente. Fala agora... assim, pelo amor de Deus, não venha com muita fome. Você sabe que eu diria que até o seguinte, o fato de ser churrasco, me fala você, quando você faz um churrasco com a sua família, com seus amigos, que aliás você já me convidou, você faz, via de regra, não é para ser algo curto, é para ser uma curtição. Aí sai uma carne, você corta, distribui, toma um Negroni da PTK, você depois abre outra. Saúde, aliás. Vamos lá. Obrigado pelo convite. E vai passando. E aí faz outra, vai passando.
Então, é para ser uma experiência maior. Quando você vai na Fogo de Chão e pede a experiência completa, você vai lá para curtir. Então, o tempo, normalmente, que a pessoa fica na casa é muito maior. Então, não vou dizer necessariamente com fome, mas necessariamente para se curtir deliciar, pra um experimentar. bom churrasco. É um privilégio teu, eu não sei se você concorda. Pisar e falar, eu vou celebrar. Não é uma energia Muito. completamente diferente de eu descer embaixo e falar, vê um sanduíche, ou chover um almoço rápido. É uma energia muito grande, meu, que você tem lá. Aliás, você comentou de hospitalidade. Eu não vejo o churrasco desconectado da hospitalidade. O nascedouro do churrasco e até do fogo de chão é das pessoas em volta celebrando, conversando, via de regra, família convidando amigos. Então, está intimamente ligado servir bem e o churrasco. Está intimamente ligado. Deixa eu fazer, hoje é meu dia de curiosidade, eu tô louco para te perguntar as 40 coisas. Num tempo remoto, eu lembro que se falava assim, vamos trazer o pessoal do Sul para cortar carne, porque eles têm uma habilidade ímpar de se cortar, E eu lembro que eu chegava em algumas churrascarias mais novo, ia todos loirinhos de olho verde, todos do Sul. Tchê, tu vai querer isso, vai querer esse cupim. Eu achava até legal o ritual. Mudou, existe essa tradição, isso é uma lenda, se escalou e todo mundo aprendeu a fazer. Como é hoje isso, meu? Aqui eu preciso fazer um parênteses, porque eu trabalhei em empresas muito bacanas, com culturas muito fortes e arraigadas. Mas nada se compara a fogo de chão. Logo depois que eu entrei, nós fomos discutir missão, visão e valores, e o que se traduziu, de fato, é o que se faz. A Fogo de Chão tem os seus... Ela começou em 79, então estamos falando aí de 46 anos. Ela tem uma tradição muito calcada na cultura gaúcha, muito calcada. E até hoje, um terço, metade dos funcionários são gaúchos. E vou dizer que o fato deles serem gaúchos facilita no desenvolvimento dos processos. Eu acredito que tenha vindo lá da vida no campo, etc e tal, onde você é obrigado a fazer tudo, a colocar a mão na massa de fato, e valores, princípios, que isso não precisa ser gaúcho para ter, mas que eles trouxeram muito, permeou a empresa de uma maneira muito bacana. Então, se for hoje na Fogo de Chão, você vai encontrar metade das pessoas do Sul. E a posição, o nome da posição, que quem te serve, quem te corta a carne, independente dele ser do Sul ou não, a gente chama de gaúcho. E ele leva no mínimo 3 anos para se formar um gaúcho. Ele precisa aprender. Se eu falar gaúcho, você poderia me servir uma carne? Não é ofensivo, é positivo? Muito pelo contrário, ele vai se identificar. Ai, que legal, e vai ficar contente. Ele sabe espetar carne, ele sabe em que altura, ele sabe cortar a carne crua, limpar, espetar, ele sabe em que altura aquela carne na churrasqueira vai. As carnes com maior gordura tem uma determinada altura, as carnes com menor gordura tem outra. Eles sabem como cortar, se é a favor da fibra, se é contra a fibra, como te oferecer, vai te perguntar que ponto você quer, vai saber onde cortar para tirar, quando tirar da churrasqueira, quando ele gerencia mais de um espeto, onde que ele põe para dar o timing para ela não queimar e não secar. Então, parece simples, mas é um grande know-how, assim, colocar sal, que é só carne, sal e fogo forte, só isso. E você exportou os gaúchos para os Estados Unidos? Nossa, isso tem muitos anos, né? Isso tem quase 30 anos, 27 anos está fazendo agora Fogo de Chão nos Estados Unidos, e já tem mais de 350 famílias que foram daqui para lá, num processo específico da Fogo de Chão, que levou muitos anos para ser validado junto ao governo americano, porque ele está calcado em cima de uma agenda de treinamento muito longa. E a pessoa precisa cumprir determinados requisitos dentro da Fogo de Chão para ser elegível para ir para Fogo de Chão nos Estados Unidos. Então é muito bacana, você vai lá para os Estados Unidos e você vai
invariavelmente ser atendido por um gaúcho brasileiro. Que bacana, interessantíssimo. E lá tem os gaúchos do México, os gaúchos do Canadá, E chama da gaúcho também? Turquia. Chama gaúcho também. Gaúcho, Chama. gaúcho. 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 Que interessante. Gaúcho servindo pau de queijo, servindo... Você acha que é alguma mania do fogo de chão? Hoje a gente tem um pão de alho que virou, puta, te adoro, o queijo coalho, o provolone. Tem algumas coisas que passaram a ser rituais que extrapolaram as casas de churrasco. O fogo de chão teve alguma dessa que você lembra que você fala, essa nasceu no fogo de chão? Olha, eu não estava lá, mas eu sei que a Fogo de Chão foi a precursora nos Estados Unidos do pão de queijo, que tem uma história muito bacana, que quem deu a dica para levar a Fogo de Chão para os Estados Unidos foi o George Bush pai. Ele veio aqui para o Brasil, comeu, adorou e falou, vocês têm que ir para os Estados Unidos e tem que ir para o Texas, tem que ir para Dallas. A Bárbara e o George frequentavam e amavam o pão de queijo. E a equipe foi na casa deles ensiná-los a fazer a receita do pão de queijo. Então, assim, tem histórias bacanérrimas, né? Assim como a ida do Guaraná para lá, a ida da feijoada, da maneira que nós fazemos, também tem em todas as Fogo de Chão. Pô, isso é um negócio que eu tô meio bravo, não. A gente tem essa síndrome do vira-lata, né? Que o Nelson Rodrigues fala tanto. Verdade. Hoje eu tava num congresso de manhã. Pô, meu, você é brasileiro. A gente deveria encher a boca, né? Pra falar de fogo de chão, falar de Embraer, de Boticário. Pois é. São produtos lindos, Copenhague, produtos nossos, marcas maravilhosas que não deixa... Pelo contrário, o fogo de chão, eu não lembro no mundo... Talvez no Japão, algumas experiências de shabu-shabu, algumas coisas, mas não existe delicioso como aquilo. Assim, é perto do céu. A gente queria encher a boca mais, sim, né, para falar sem dúvida, sem dúvida. Tem coisas muito bacanas, né, do Brasil e do brasileiro. Tem coisas muito bacanas. Você prefere que eu chego lá e eu só como salada ou eu só como carne? Entrei e eu só posso comer um. O que você quer que eu coma? Luiz, eu vou te dizer. Você sabe, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. No nosso buffet de salada, que nós chamamos de market table, porque você vai ver tudo colorido. É maravilhoso, pô. Só que você vai encontrar lá um parmigiano reggiano, você vai encontrar um salmão defumado, você vai encontrar o haddock, ou anchova negra, aspargos, uma mussarela de búfalo bufalina. Então, dependendo dos cortes que você comer, eu prefiro que você coma carne. Isso aí. Eu pensei que você ia falar isso, porque eu acho a mesa ela tão saborosa. Ela é tão saborosa. Quantas vezes eu fiquei na mesa, chegou a carne e falei, um cupinzinho. Eu falei, mas não vim aqui comer carne. Eu já tinha me fartado na salada. Aumentou o consumo de salada? Aumentou. E eu tô brincando, óbvio, de dizer que prefiro que você coma isso ou aquilo, mas assim, eu acho que o bacana, claro, a salada não é servida na mesa, você se serve no buffet de salada. O bacana é você ter quase 100 receitas lá à tua disposição, inovadas e produtos de altíssima qualidade, não focado em variada salada. Tem a salada, tem a mussarela de búfalo e tal. Nós não fomos assim para o sushi, porque tem, e eu respeito, eu acho que cada um na sua, mas a nossa opção foi por coisas frescas da época, receitas que nós vamos trocando, inovando. Quando é inverno, tem os caldos. Então, assim, nós nos orgulhamos da nossa mesa de salada, mas a gente quer mesmo é que o cliente curta a mesa de salada e os cortes e curta a experiência completa. Tem dia que você fala, hoje eu não vou no fogo de chão, porque eu vou lá, eles vão me reclamar, eu vou cruzar com o outro que vai falar, mas eu quero comer carne. Fala outras 3 que você adora comer carne em São Paulo, que você fala, que delícia, esses caras são bons também. Olha, eu acho que tem muita gente boa no mercado. Eu não vou dar milho pro bode, mas eu vou dizer que os fundadores saíram da Fogo de Chão, mas trabalham muito bem nesse mercado. O Henri Mafé. E os dois são, assim, gente muito profissional. Não tem como dizer, assim, tem poucos rodízios, eu acho que no modelo
que nós trabalhamos. Mas com certeza tem muita gente boa, muita carne boa e restaurantes... Quando eu não vou na minha preferência, chama Fogo de Chão, eu confesso para você, o Varanda, o Silvio lá faz... Nossa, eu ia falar que são delícia. amigos o Silvio e a Silvia. E Barbacoa. No rodeio tem uma delícia. e Varanda. Sacanagem, você é injusto com o rodeio. Rodeio também, o Barbacoa, eu olho as filas, parece a sua lá que eu gosto, onde eu vou sempre. Não, a do Barbacoa na Renato é sacanagem. 10 da manhã, 10 da manhã tinha fila. Falei, mas como pode ter fila 10 da manhã, meu? Parece a Casa do Porco. Vamos falar de porco. Boa, bem lembrado, Casa do Porco. Jefferson Rueda, homenagem a você, tá? Adoro você, as coisas suas são lindas. Porco tem... Eu sou apaixonado em tudo que é do porco. Uhum. De linguiça, panceta, tudo. Somos dois. Dá para escolher porco ou vaca? Tem um paixão tua aí? Eu acho que tem, e digo o seguinte, nós temos um corte maravilhoso que são as costelinhas, com lemon pepper e tal. É de comer de joelho. É um corte mais gorduroso, é comer de joelho, né? Agora, eu curto assim, começar pelo porco e depois ir para a vaca. Come uma linguicinha... Eu nunca perguntei isso para ninguém. Existe um jeito certo de comer... Não, né? Isso aí eu acho que varia. Isso é como o vinho. Qual que é o vinho que você mais gosta? Tá certo. Qual que é o drink que você mais gosta? Tá certo. Então, assim, mas eu concordo, um bom porco, um duroc, eu não sou conhecedor, mas sei que é a melhor raça que nós temos aqui. Putz, é de lamber os beiços. E os dedos também, porque a costelinha tem que comer com a mão. Porco, para mim, tem feito uma diferença. Carnes exóticas. Eu morei um tempo, fiquei 8 anos fora do Brasil. A carne de vaca, ela é escassa, consequentemente ela é ruim. A maioria que eu comi tinha muita gordura, é muito duro. Morei na Suíça, morei na Bélgica. E tem as temporadas de caça, perdiz, fazão, cavalo. O que tinha de carne diferente? Temos essa opção, Paulo, dessas exóticas. Não vou nem chamar de exótica, a gente deve ter coisa que é fácil, que eu não sei se a gente inclui. Pato. Eu acredito que, bom, você come um peito de pato com laranja ajoelhado, né? Mal passado, etc e tal. Mas eu acredito que sejam carnes muito mais para uma experiência única, não para fazer parte de uma experiência maior. Eu acredito que nós estamos numa escala assim que vai de uma linguiça artesanal, uma costelinha de porco, até um ancho, um chorizo, um assado de tira e tal. Eu acho que se a gente vai para uma carne mais exótica, com sabor, nós temos cordeiro, tanto a paleta quanto a costeleta, que já tem um sabor um pouco mais forte, não é todo mundo que curte, né? Tem um tom, e eu não sou conhecedor também muito de carne de caça, mas eu acho que elas têm um sabor um pouco acima do sabor que o paladar brasileiro normalmente curte. É verdade ou não? Você que comeu mais. Mas tem coisa... Não ave, talvez, mas... porque as aves lembram todas frango. Elas todas são irmãzinhas do filme, né? Mais pra lá, mais pra cá, mas, né? Mais temperada, menos temperada. Mas eu esperava... Eu converso, comi canguru e comi cavalo. Eu usei a técnica brasileira da panela de pressão, de deixar 3 horas, qualquer coisa que você deixa na panela de pressão 3 horas, fica filé mignon. Fica gostoso. Fica parecendo carne de pato. Aí minha mãe me ensinou isso quando era jovem, falou, qualquer coisa na panela de pressão 3 horas, você pode ficar em paz, tá muito perto do filé mignon. Tá desfiando, você vai gostar tudo. Agora eu tenho uma paixão, não, acho que a gente devia entrar... Nunca você pensou uma rã, não teve uma temporada que você falou, vamos servir... Eu tô contigo, acho que uma experiência de um ano inteiro, dependendo da temporada, é impossível. Acho que prover para todo mundo, ainda mais em escala, que tem que pensar. Mas algumas vezes já rolou muito. Javali, por exemplo. O javali teve uma hora que ensaiou o movimento. Não dá, não tem... Eu acho que teve um momento e acho que não pegou. Então, eu acredito que não. Assim, tem algumas coisas também que são culturais. Eu fui... raramente eu vou à Europa e eu fui, sei lá, anos atrás, e até foi uma dica de um amigo, vai nesse restaurante aqui, você vai comer bochecha. Foi uma experiência maravilhosa, uma carne desfiando e tal, mas é cultura, você não vê muito aqui, é raro, né?
Então, eu acredito que essas carnes de caça, quiçá ainda vão encontrar o lugar delas aqui algum dia, mas por hoje eu acho que não é assim, não pegou, não é o paladar do brasileiro. Fogo de Chão toca música? Fogo de Chão toca a música e nós nos esmeramos assim para que tenha uma seleção. Seleção de restaurante tem que ser que não te atrapalhe, mas quando você nota, você fala, bom, gostei, sabe? Não é tão baixa quanto um lounge e não pode ter uma batida que te incomode. Então a gente tem uma música que a gente brinca que é para preencher lacuna. É para, enquanto você está mastigando, enquanto você se diverte com a música e quando você engaja no papo, que acho que é o principal objetivo quando as pessoas vão para um bom churrasco, é confraternizar e estar junto, a música não atrapalhar. Quem é a pessoa? Existe um perfil de uma pessoa que vai no Fogo de Chão? Eu te diria que tem e é de A a Z. Eu vejo o almoço durante a semana. Vou te contar uma história interessante. Nós temos uma loja nos Jardins, na Augusta. E eu muitas vezes ia fazer reunião lá e era de manhã. E aí assim, no final da manhã, que nós ainda não tínhamos aberto a porta, eu via crianças adolescentes entrarem no restaurante e tinha uma turma que ia num determinado dia do mês, assim, 20 adolescentes comendo fogo de chão naquele dia. Tipo assim, abria o restaurante 11h30 da manhã. Como eu te falei, a Fogo de Chão é um power lunch da cidade, então é um lugar que ia muita gente de terno. Hoje não tá deixando de usar terno. Você tá mais na moda do que eu e com certeza mais confortável do que eu. Então assim, você tem o power lunch no almoço que está sendo invadido por amigos, fazendo mesa Então você vai mais para sexta-feira, você começa a estar mais populado com os amigos, ao invés de ser uma reunião de trabalho, né? À noite você tem muito estrangeiro que vem para cá, vem para as feiras, vem para os negócios e querem comer o quê? O churrasco na Fogo de Chão. E final de semana, famílias. Então tem esse público bem marcado assim ao longo da semana. Quando você compara, você está em Brasília, você está no Rio. Brasília, Rio e São Paulo. Tem diferença no consumo? Não tem diferença no consumo muito marcada, mas, por exemplo, dentro de São Paulo, tem diferença. Tem algumas casas que o cliente come mais um corte, outra casa os clientes comem mais outro corte. Tem sim. Agora, todas ficam muito próximas, e aqui eu vou te dar um dado interessante que até talvez te chame a atenção, assim, te espante. Em média, um cliente come 915 gramas de carne. Você vai falar, na minha cabeça era 400 gramas. O número mágico meu de churrasco, de dimensionamento de churrasco, é o famoso 400 gramas. Você está certo. Falando quase 1 quilo. Você está certo, mas quando a gente faz esse cálculo, e tudo é muito bem medido assim no detalhe, com osso, com gordura antes da limpeza e tal. Então, você tem essa primeira limpeza, depois você espeta, põe na churrasqueira, ele perde mais líquido, depois ele perde no prato. Eu, por exemplo, sou cri-cri, eu não como gordura. Eu tiro. Eu também, até um pouco pelo colesterol, assim. Então, adoro também o sabor, mas tiro. Então, tudo isso você vai deixando para trás. E, em média, esse é o consumo. Eu estou surpreso. Paulo, Mondiaro e Ozempic vão mudar a nossa vida? Eu acredito que já começaram a mudar. Eu brinco assim com os amigos que essas medicações são bariátricas sem precisar de bisturi. E elas fazem com que a pessoa realmente tenha menos apetite. Quem precisa emagrecer e quem até tá atrás de estética, perder uma barriguinha e tal. Eu acredito que possa até mudar a quantidade da comida, mas não a qualidade da experiência que ela busca. Então, mesmo quem está num tratamento desse aqui, se brincar, vai numa churrascaria e vai na Fogo de Chão pela experiência de comer uma salada, de comer uma carne de qualidade, de comer um pouquinho mais de um corte. Então, assim, acho que tem
tem o seu espaço, mas eu acho que vai mudar a história da obesidade, com certeza. É difícil prever o ano que vem, né? É difícil eu não sei se ano que vem, quando massificar isso, é difícil entender o que vai acontecer, né? E onde vai pegar. Não sei, eu tô contigo. Acho que É verdade. Vai se inibir um pouco da vontade de comer, tem que ter impacto na cadeia gastronômica Não tem como dúvida. um todo. Não tem Agora, onde vai pegar, e quando exatamente, né? Na hora, mas eu tô contigo. E eu vou pegar um gancho teu, se você me permite, do lado de querer emagrecer, perfeito, é uma ferramenta. Agora, a Fogo de Chão, lá atrás, tinha uma experiência, que era o rodízio. Você chegava, você não tinha cardápio, você pedia sua bebida e você estava lá para comer o rodízio, certo? Hoje ainda é assim com mais de 2/3 das pessoas que vão na Fogo de Chão. No entanto, hoje você pode ir comer um hambúrguer, você pode ir comer somente o buffet de salada, você pode ir comer um corte, a gente brinca que é o rodízio de um corte, você escolhe um entre 3, entre alcatra, costela premium e fraldinha, escolhe um deles, come o buffet de salada e você vai fazer, isso até é muito usado para quem precisa de uma refeição mais rápida, ou quer trazer a equipe, discutir e tal, putz, um corte e tal, é mais budget. Você pode misturar a experiência completa com um corte especial ou de dry aged ou de wagyu. Você pode fazer o evento da sua empresa, pode levar a Fogo de Chão para fazer um evento na empresa. Você pode ficar só na charutaria tomando um Negroni e fumando um charuto. Então hoje, o que era uma experiência, hoje são 10. Pode pedir pelo iFood na sua casa. Então mudou muito. O delivery de carne, para mim, ele nunca funcionou. Porque chegou frio, eu tenho que esquentar. Hambúrguer, como eu peço hambúrguer e pizza? Por proximidade. Então eu peço coisa de colado em casa para chegar. Carne funciona assim também ou não? Funciona, claro. É totalmente diferente a experiência de comer. A pessoa está cortando no seu prato e tal. Agora, nós desenvolvemos know-how de fazer. Você quer ela ao ponto? Nós vamos tirar ela um pouco antes, porque ela vai seguir maturando, seguir cozinhando. Quando ela chegar para você, ela vai estar no ponto que você quer. Claro que é mais difícil, não é a mesma coisa, a experiência e tal, mas dá para matar a saudade quando você está em casa e quer comer um fogo de chão. Que legal. Vamos voltar para a bebida. Vamos. Eu imagino, toda vez que eu vou no fogo de chão, eu vejo um predomínio de vinho. Eu vejo que o vinho combina super com umas carnes. É impressionante como o vinho combina. Desses 6 anos, tem tido alguma mudança que você tem visto mais cerveja, menos cerveja, mais coquetel, menos coquetéis, mais vinho, algum vinho específico? O cara falou, puta, eu só como com uma... Eu vi que tem uma onda, o argentino nos influenciou em algumas coisas, na panqueca de doce de leite, que eu nunca vi, virou parece, você vai na churrascaria, você tem que pedir a panqueca doce de leite. Eu falo, mas qual é a associação? E talvez com um vinho, é verdade. E aí? Eu vejo que é quase que steady, assim, não mudou ao longo do tempo. Caipirinha e chopp combina muito com o churrasco e com o início da experiência. Outros drinks estão tomando lugar e estão conquistando cada vez mais o paladar das pessoas. Podemos falar do próprio Negroni. Eu sinto aumento de consumo, e tanto de gente de fora do Brasil quanto aqui no Brasil. Agora o vinho mudou. No passado, você tinha vinhos do Velho Mundo, você tinha vinhos, uma carta, digamos, menos concentrada, vamos dizer assim. Hoje tem muita concentração, e a César o que é de César, assim, o Malbec, ele evoluiu muito. Eu acho que era um vinho muito rústico, muito duro. Não era o vinho do meu paladar quando a gente fala de 10 anos atrás. E o Malbec hoje arredondou de uma maneira que você, se brincar, você confunde com um corte de Bordeaux, assim, um blend. Então, e tem os mais estruturados, os menos estruturados. Tudo isso para dizer o quê?
o vinho deu uma concentrada em Novo Mundo, Chile, Argentina e até vinhos brasileiros. Nós temos vinhos do Galvão Bueno e tal. Então, assim, mudou sim, eu acho que você tem razão, e muito nessa direção do Novo Mundo, desses vinhos que vão bem com carne, vinhos de mastigar, digamos assim. Então dá para falar que a predominância ainda, cerveja e caipirinha. Sem dúvida Sem nenhuma. dúvida nenhuma. E aí no segundo, aí vem alguns coquetéis estão subindo, e aí vem uma galera aí o que vinho começou a pedir o tinto vinho. e principalmente Malbec, esses cortes de Novo Mundo. Muda um pouco na semana, sábado e domingo é um pouco mais... Sábado e domingo acho que tem mais festivo. marcado a caipirinha, o chopp e depois o vinho. E durante a semana mais o vinho direto. Eu comi muito bem quando eu viajei pelo Mato Grosso. Eu trabalhei no agro uma época da minha vida, então eu ia para o Mato Grosso, Goiás, e a qualidade da carne é maravilhosa, acho que Sim. pelo fato da disponibilidade do gado imediata. Uhum. Eu sempre comi coisa muito fresca e muito gostosa. Sempre rodízios mais, não sei se a palavra é popular, mas abrangentes. Cabia todo mundo, a cidade no interior cabe um ou dois. Então, existe um espaço muito grande aí de melhora e de avanço dessas churrascarias, não existe? Esse é um mercado que está em franca expansão. Se a gente voltar 20 anos atrás, não se falava muito em experiência. Hoje tudo é experiência. Quando você fala, estou falando desde um food truck, até um restaurante mais sofisticado, você precisa de uma estrutura para você fornecer uma experiência. Senão você está dando só o sanduba ali, ou o prato de comida e tal, e acabou. E em volta da Fogo de Chão você tem tudo isso. Você tem uma estrutura e tal. Então eu diria que a indústria está se reinventando, se revolucionando nessa direção da experiência. O carvão e o gás. É uma pergunta meio óbvia, mas eu sei até, quer dizer, eu acho que eu sei a resposta. Você tem essa discussão de vez em quando? Ou nem tem a questão porque a resposta é óbvia? Eu acho que para nós brasileiros a resposta óbvia é que é por carvão, né? O sabor e tal. A verdade, assim, você pega nas várias casas da Fogo de Chão nos Estados Unidos, 95% é a gás. E é difícil notar a diferença. Então, eu acho que isso vai cair com algum tempo, assim. Não sei se você tem em casa, o que eu tenho em casa é pequenininha, com carvão, assim, mas eu já vi experiências a gás tão maravilhosas quanto. No drink, o gelo é 35% do drink. No churrasco, o fogo é quantos por cento de uma boa picanha? Eu diria que ele é 1 e ele é 100. Você tem que ter a picanha de uma ultra qualidade. Não adianta você ter o fogo perfeito e a picanha ruim. Se tiver os dois perfeitos, e aí? Cara, eu diria... Sacanagem, eu sei que você pergunta, sacanagem. Eu diria que o fogo é um coadjuvante muito importante. Dá uns 30, não? Eu acho que dá um terço aí. E, Paulo, tem umas carnes, costela, cupim, que ficam... Quanto tempo fica uma costela dentro do fogo de chão, cupim dentro do fogo de chão? Para ficar aquela delícia quando você serve lá. Para desmanchar, nós estamos falando aí de 4 a 6 horas. Eu até achava que era... É que o forno já é muito quente. Exatamente. Já, né? Nós estamos falando de braseiro forte. Todas as carnes que vocês têm, a rastreabilidade é muito importante. Vocês sabem... Compramos da Argentina, compramos do Uruguai, compramos do Brasil. Hoje existe essa preocupação grande de onde veio, quem é o produtor, ou você já acredita que o frigorífico faz esse trabalho muito bem? Como que é essa parte de rastreabilidade? Eu diria que hoje é uma das coisas mais importantes. Hoje você não compra, digamos, você só não compra gato por lebre se for rastreado. Então, todos os cortes da Fogo de Chão são rastreados. Quando você e tua esposa estão cansados de carne, o que vocês comem? A gente adora um japonês, a gente adora uma pizza. Bem assim, de A a Z. Uma boa massa, uma você boa cozinha, massa. Paulo? Eu não cozinho. Eu Churrasco fico mais... Churrasco eu faço. Eu não cheguei no nível de ser um gaúcho, mas eu tô a caminho. Churrasco eu faço. Saiu de carne agora.
3 restaurantes que você adora, que você vai lá e fala, esse aqui é o meu... Putz, por eu ter trabalhado no Fasano, eu vou muito. Gero, Paris de Bistrô, eu vou com alguma frequência e gosto muito. Gosto muito. Paulo, se você tivesse que dar um conselho para esses caras que estão começando, essas churrascarias pequenas do interior, que estão cortando, começando, tem algum conselho que você gostaria de dar para esses caras? Você olhar lá para todos esses... Quem serve carne no Brasil inteiro? Pode dar um conselho para esses caras? Olha, eu acho que vocês vão se divertir muito, porque os clientes vão gostar da experiência, né? Quem vai para comer uma boa carne sai com um sorriso no rosto, mas eu diria também assim, compra omeprazol e neosaldina, porque a operação, às vezes você precisa ali para uma dor de estômago e uma dor de cabeça, porque a equipe, a empresa no Brasil tem essa carga também. Então eu diria que se prepara, é um bom negócio, mas se prepara aí que precisa. Queria agradecer, a gente está chegando perto do fim. Eu vou falar uma coisa, eu nunca terminei um programa que eu saísse com tanta fome que nem esse. Nunca na minha vida eu saí daqui, parece que tem cheiro de carne, parece que eu tô com vontade de sair daqui. Se eu pudesse pegar o carro agora, eu iria no fogo de chão. Eu tenho ainda pessoas para conversar. Senão eu pegaria meu carro, iria como eu comi, eu iria pro fogo de chão nesse minuto. É a primeira vez que eu saí daqui. Eu tô com fome. Fome, Neto, Amilcar, Marcelo, eu estou com fome. Vamos pedir fogo de chão, delivery. Por favor, que a necessidade impera. Agradecer esse gentleman, a coisa mais gostosa do mundo, conversa deliciosa. Muito obrigado. Eu acho que o público deve estar, nesse momento, deve estar fazendo fila lá, pra turma, porque não tem jeito de não se apaixonar por essa conversa e por um cidadão tão agradável como você, Paulo. Muito obrigado. Muito sucesso, viu, bicho? Obrigado. Valeu. Obrigado. Com ou sem gelo? Com gelo. Com gelo sempre. Com né, gelo. bicho? Saúde.